Muito bem, gente. Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que essa semana seja uma semana, é a última semana do mês de março, né? Que seja uma semana vencedora para sua vida, para o seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, abundantemente, muito mesmo. Não seja pouco, não. O que Deus abençoe. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês aqui agora, para nós começarmos a semana já sendo edificados pela palavra de Deus, abençoados pela palavra de Deus. Então, o Evangelho de São João, capítulo 5, o versículo 24, diz assim, ó: Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O cristianismo, ele não é uma religião. Ele também não é uma mensagem. O cristianismo é uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Nós estamos vivendo muito para esse mundo aqui e nos esquecemos do mundo vindouro, da eternidade. E Paulo, ele vai dizer que aquele que vive e pensa em Cristo só para esse mundo, de todos os homens, de todas as pessoas, é a mais miserável, porque Cristo não se resume nesse mundo. Aqui Deus está dizendo uma palavra que fala sobre a redenção da sua vida eterna. E nós não estamos quase ouvindo mais, né, pessoas falar da necessidade de nascer de novo. Ir na igreja, frequentar um culto, tudo é bom. Mas é melhor você ser salvo por aquele que é dono da igreja. Não estou falando do templo físico, mas por Jesus. Muitas pessoas estão indo em ambientes de oração, em ambientes proféticos, mas esqueceram de nascer de novo. O que eles querem de Cristo é só que Cristo abençoe a vida deles aqui nessa terra. E esse texto está nos exortando que a gente tem que fazer uma reflexão. Eu já entreguei minha vida a Jesus, eu confesso Jesus na minha vida, porque aquele que ouve a palavra de Deus e crê em Cristo Jesus, que foi enviado de Deus, então, esse tem a vida eterna. Ou seja, acontece algo sobrenatural. O novo nascimento acontece para essa pessoa, ela não será condenada, mas já passou da morte para a vida. Assim como nascemos, todos nós vamos morrer. Você já parou para pensar nisso? Não quero ser aqui um noticiário, né? De uma má mensagem, de uma mensagem triste, mas de uma mensagem real. Todos nós vamos morrer um dia. E para quem você entregou a sua eternidade? Para quem você deu a sua vida? Para quem você entregou a sua eternidade? Aqui está dizendo que tem que ter sido feita uma escolha em vida. Não adianta depois que morrer, não adianta acender vela, nós não tem mais esse poder. Nós temos o poder enquanto temos a vida. Então, para quem você entregou a sua eternidade? E às vezes a gente precisa parar e dizer assim: Jesus, eu creio que tu és o enviado de Deus, o que perdoa os meus pecados, o que me tira toda condenação e aquele que me dá a vida eterna. Então, nesse momento vai acontecer um milagre espiritual. Você passa da morte para a vida, ou seja, mesmo quando o seu corpo físico morrer nesse mundo, ele não tem mais poder de te matar espiritualmente, porque você passou da morte para a vida. Agora você está em Cristo, e em Cristo você está na eternidade. Isso é maravilhoso. A coisa que mais me produz segurança na vida sobre a eternidade, o dia de amanhã, é exatamente esse texto aqui.
não terei condenação, sou perdoado por Cristo Jesus, Ele é meu Senhor. E quando a morte vier me buscar, ela não me encontrará, não sei se corpo físico, mas espiritualmente eu já estou em Cristo, e eu passei da morte para a vida. E a morte não mais vai reinar sobre a minha vida. Assim como Paulo escreve, né? Então, onde está o seu aguilhão, ó morte? Então, na verdade, toda pessoa precisa nascer de novo, ter uma experiência com Jesus. Não é só ir na igreja dos crentes, é você ter uma experiência com Jesus. E isso te dará perdão. Eu nunca vou esquecer o dia que eu nasci de novo. Foi o dia mais extraordinário da minha vida. Eu me senti, eu entrei dentro de uma igreja evangélica, não querendo mais viver nesse mundo, depressão, e lá eu vi Jesus me chamar. E naquele dia eu resolvi crer em Cristo Jesus, aceitar a sua salvação, o perdão dos meus pecados. Em 1 minuto eu era uma pessoa das mais carregadas que se podia ter. 1 minuto depois que eu fiz essa decisão, eu me senti a pessoa mais leve, mais amada, mais perdoada por Deus, sabe, com aquela vida eterna latente sobre a minha vida. Isso foi extraordinário. E eu quero hoje fazer uma pergunta para você. Você já fez a sua decisão com Cristo Jesus? Você já escolheu a sua eternidade? Porque o texto está dizendo que isso é uma experiência e é uma decisão pessoal. Então, se você não fez essa decisão, faça essa decisão. Jesus não é uma religião. Eu não estou falando de religião aqui, estou falando daquele que pode salvar a sua vida. Se você ainda não fez a decisão, faça. Diga: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados. E você vai ver que nesse instante algo sobrenatural, divino, vai acontecer com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra aí com 5 pessoas. Às vezes, uma pessoa precisa ouvir essa palavra. Você pode mudar a eternidade de uma pessoa. Então, compartilhe aí com 5 pessoas. Curte a live, é importante. E se você não é inscrito no nosso canal, aperte aí nesse botão embaixo, tem inscrever-se. E depois vai aparecer um sininho, aperte também para que a gente possa orar junto. Muito bem, vamos orar a oração do Pai Nosso? Vamos orar? Então, ore comigo e diga assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. E eu profetizo um grande dia para a sua vida, profetizo uma semana abençoada de muitos milagres de Deus. Essa será uma semana sobrenatural na sua vida. Eu profetizo um grande dia com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.